meus queridos futuros médicos, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante para todas aquelas pessoas que querem estudar medicina na Alemanha, mas que não fizeram ensino médio na Europa, que é o Studienkolleg. Mas o que é realmente o Studienkolleg? O Studienkolleg é uma preparação para todos aqueles estudantes que não estudaram na Europa, que não fizeram ensino médio na Europa. Durante esse tempo que você está no Studienkolleg, você vai se preparando não só no idioma, mas sim nas matérias que são importantes na faculdade que você quer fazer. De forma que quando você terminar o Studienkolleg, você já vai ter, por um lado, o equivalente ao sistema escolar alemão e, por outro lado, você já vai ter uma preparação para o curso que você quer fazer. Existem vários tipos de Studienkolleg em função de qual curso você quer fazer. Nós temos, por exemplo, o curso T, que é, por exemplo, mais voltado para ciências técnicas. Nós temos, por exemplo, o curso M, que é voltado para medicina ou para biologia. Nós temos o curso W, que seria voltado para ciências econômicas. O curso G, que seria para ciências humanas. E o curso S para linguísticas. Se você quer estudar medicina na Alemanha, então o correto para você seria o curso M. Normalmente você tem que escolher exatamente qual Studienkolleg funciona para o curso que você quer fazer. Ou seja, se você quer fazer medicina, não serve fazer um Studienkolleg curso S, que é para linguística, por exemplo. Você deveria fazer, então, o que mais se adapta ao seu curso, que seria o M. Bom, e como eu sei se eu preciso de um Studienkolleg ou não? Normalmente, aquelas pessoas que fizeram ensino médio fora da Europa e que não fizeram nenhuma faculdade, nenhum curso universitário fora da Europa ou dentro da Europa, essas pessoas normalmente vão precisar de um Studienkolleg. Se você já começou uma faculdade, já fez pelo menos 4 semestres, não importa em qual país, ou se você já terminou, por exemplo, uma faculdade, ou se você fez, por exemplo, ensino médio em algum país europeu, ou na Alemanha até, você não precisa de um Studienkolleg. Existe na página da UniAssist um link onde você pode colocar os seus dados, onde você, por exemplo, fez uma universidade, caso você tenha feito, para ver se você precisa de um Studienkolleg ou não para poder estudar na Alemanha. Uma vez que você comprovou que você precisa fazer o Studienkolleg, você precisa fazer a inscrição. A inscrição normalmente depende de qual Studienkolleg você vai fazer, ou seja, em qual cidade. Algumas você pode fazer diretamente pela universidade, outras você precisa fazer pelo UniAssist. Então aí vai variar um pouquinho. Eu até deixei uma enquete aqui no canal perguntando se vocês teriam interesse em saber um pouco mais sobre o Studienkolleg. Caso vocês tenham interesse, por exemplo, que eu faça diferentes análises de diferentes Studienkollegs, deixa aqui nos comentários, escreva se vocês têm interesse, se não tem, se vocês têm algum Studienkolleg específico que queiram saber, ou se vocês não quiserem, deixe também nos comentários e assim eu sei que vocês não gostaram muito da ideia e eu não faço mais vídeos sobre isso. Voltando à inscrição, normalmente para a inscrição você vai precisar do seu histórico escolar traduzido de forma juramentada para o alemão ou para o inglês. Varia também de universidade para universidade, há algumas que não pedem. Então aí você deveria olhar, porque há algumas universidades, por exemplo, que aceitam o histórico escolar em português ou até em outros idiomas, mas aí vai variar realmente de uma para outra. Não tem como aqui eu falar quais podem, quais não. Então você deveria contar com que você tem que fazer essa tradução. Por outro lado, você vai precisar também do idioma. Normalmente, para entrar no Studienkolleg, eles aceitam o nível B1. Claro, varia outra vez de um Studienkolleg para outro, em função de qual você for fazer. Alguns pode ser que peçam um B2. Normalmente, eles não pedem mais do que isso. Costuma ser um B1, mas pode ser que seja um B2 em algumas também. Aí você pode me perguntar, bom, beleza, eu fiz toda a inscrição, eu mandei os papéis, eu estou dentro? Não exatamente. Normalmente, para o Studienkolleg, uma vez que você faz a inscrição, se a universidade te aceitar, ou seja, se todos os seus documentos estiverem de acordo com o que eles pedem,
você recebe uma cartinha, um e-mail, onde eles te convidam para fazer um Aufnahmetest. O Aufnahmetest é uma prova de acesso. Essa prova varia de Studienkolleg para Studienkolleg, mas normalmente você tem uma prova de alemão e uma prova de matemática. Não sempre é muito fácil, então é recomendável, se você sabe que vai entrar no Studienkolleg, vai dando uma olhadinha já nas matérias, olha o Studienkolleg onde você quer fazer e veja mais ou menos como é a prova nesse Studienkolleg e vai se preparando já pouco a pouco, porque seria uma pena se eles te aceitassem, mas você não passasse na prova. Normalmente o Studienkolleg tem uma duração de 2 semestres e você tem aproximadamente 30 horas de aulas na semana, ou seja, normalmente é bem puxadinho. Depois desses 2 semestres, você tem um Feststellungsprüfung, que seria uma prova, outra prova, onde você demonstra que você aprendeu tudo nos últimos semestres. Então, normalmente, cada Studienkolleg tem também um tipo de prova. Você vai fazer, normalmente, a prova das matérias que você fez no Studienkolleg e o alemão. Para aquelas pessoas que durante o Studienkolleg foram muito boas e demonstrarem constantemente que têm o conhecimento já antes dos 2 semestres, é possível que essas pessoas possam fazer o Feststellungsprüfung depois de 1 semestre e não 2. Mas normalmente a regra são 2 semestres. Existem alguns Studienkollegs também a opção de você fazer esse Feststellungsprüfung sem ir a um Studienkolleg. Ou seja, nesse caso, você vai fazer toda a preparação sozinho. Você pode estudar na sua casa e aprender todo o conteúdo e fazer a prova somente sem fazer o Studienkolleg. Ou seja, aí você vai economizar o tempo no Studienkolleg, ou caso você, por exemplo, não conseguir um acesso no Studienkolleg, você pode fazer essa prova, mas, claro, sempre contando que você não teve esse apoio durante os 2 semestres para aprender. Então, aí cada um tem que pensar se vale a pena ou não fazer essa prova sozinho, ou se vale a pena ir ao Studienkolleg e frequentar, até porque durante esse período que você está no Studienkolleg, você também pratica o alemão. Isso também é muito bom. Normalmente, para o Studienkolleg, você vai precisar de um visto de estudante. Para pedir esse visto de estudante, normalmente você pode usar a cartinha que eles mandarem para te convidando para o Aufnahmetest. Você pode usar isso para poder pedir o visto. Dependendo de em qual Studienkolleg você for fazer, pode ser que você tenha que pagar uma pequena quantidade por semestre. Varia de um para o outro, varia também se você faz um Studienkolleg particular ou não. Então, esse valor realmente pode ir de uns 100 e poucos euros ao mês a 700. Ou seja, aí realmente depende da cidade, depende se é particular ou não. Resumindo, o Studienkolleg tem algumas vantagens, que é, por exemplo, esse período que você está lá fazendo, você está praticando não só o idioma, mas também as matérias que você vai precisar depois. Então, isso pode ser realmente uma ajuda no início, ainda mais para aquelas pessoas que ainda não dominam muito o idioma, que não estão acostumadas com a cultura, por exemplo. Isso pode te ajudar. Mas claro, você tem que pensar também que você vai estudar muito, você vai ter que estudar muito durante esse período. São muitas horas cada dia, onde você precisa se preparar, estudar as matérias e constantemente nas aulas também você vai ter que demonstrar esse conhecimento, além também de ter que ir estudando para depois fazer a prova. Lembrando que para aquelas pessoas que vão entrar pelo Studienkolleg, essa nota que você tirar depois no Feststellungsprüfung vai ser a sua nota para entrar em medicina. Então, realmente vale muito a pena estudar e praticar constantemente, porque para entrar em medicina você vai precisar de uma nota elevada. Então, até aquelas pessoas que talvez considerem não fazer um Studienkolleg e fazer diretamente a prova, pensem bem, porque se você estuda em casa sozinho e faz a prova, consegue até passar, mas não tem uma nota muito boa, não serve muita coisa.
Lembrando também que você tem que se matricular no Studienkolleg correto. Se você fizer um outro que é de um outro tema, não vai te ajudar, você não vai poder entrar na faculdade de medicina, por exemplo, se você não fizer um M-Curso, por exemplo. Tem em consideração também as datas para fazer a inscrição. Normalmente, aqui as inscrições são feitas com muito tempo antes, então dá uma olhadinha para não ficar muito corrido e no final perder a vaga por não ter feito a inscrição a tempo. E o mais importante, se você resolveu dar esse passo de estudar medicina na Alemanha, claro, o Studienkolleg, o caminho é difícil, pode ser às vezes muito complicado, pode ser que em alguns momentos você tenha vontade de desistir e jogar tudo pro alto. Não desista, persista. O caminho é longo, o caminho é difícil, mas vale a pena. Vale a pena desde o início você ir se esforçando e assim pouco a pouco você vai se acostumando também até quando entrar em medicina. E os primeiros anos são os piores realmente, mas a partir do terceiro ano tudo fica mais bonitinho. Então vale a pena se esforçar, vale a pena ir tentando, porque eu acho que se você tem o sonho de estudar medicina, vale muito, muito, muito a pena tentar e é muito gratificante quando você olha para trás e vê que você conseguiu fazer todo esse caminho. Sem contar também que ainda um sentimento melhor ainda é você ver que você conseguiu fazer esse caminho fora do seu país, que você avançou apesar de todas as dificuldades, você consegue avançar. E às vezes você olha muitas pessoas que começaram com você, que não tiveram tantas dificuldades, por exemplo, com o idioma como você teve, que às vezes muitas pessoas desistem e você vê que você continua. E isso é um sentimento muito bom de ver, ei, apesar de todas as dificuldades, eu cheguei até lá. Então não desista se você quer entrar, procure formas, procure diferentes Studienkollegs e tente, tente, tente. Em algum momento vai dar certo. Claro, eu espero que você consiga já na primeira oportunidade. Se não conseguiu, não se desespere, tente outra vez, que em algum momento sim vai funcionar e você pode realizar o seu sonho de estudar medicina na Alemanha. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com todos os seus amigos ou familiares que possam ter interesse no tema e que precisem de um Studienkolleg. E muito, 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 muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!